Olá, tudo bem com você? Muito obrigada por sua companhia. Eu fico feliz de verdade que eu não estou sozinha, que tem um grupo de pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia estamos aqui com o coração aberto, dispostos a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nos ajude a ser pessoas melhores, a colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando, a compartilhar com outras pessoas, a ser diferente, Deus, de uma forma bonita que agrada o teu coração, vivendo aqui na terra, sendo inegociáveis com os princípios e valores que acreditamos, cumprindo os seus mandamentos, ouvindo a tua voz, dando testemunho através de palavras, através de atitudes, através do silêncio, que as pessoas vejam que somos verdadeiramente seus discípulos. Senhor, muda em nós aquilo que precisa mudar. Nos ajude, Deus, a aceitar aquilo que não podemos mudar. Nos ajude, Deus, nessa caminhada rumo ao céu. Espírito Santo, não é fácil. Que nós possamos ser sensíveis à tua voz quando o Senhor nos falar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pela pequenez da nossa fé. Nos ajude a ser canal de bênção para outras pessoas, a ser luz, a ser sal, a refletir a imagem e semelhança de Jesus em tudo aquilo que a gente for fazer. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje já é domingo, dia 22 de dezembro de 2024. Estamos estudando a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Uma lição muito linda. E o título de hoje, que nós vamos estudar, é O Encontro na Galileia. Encontro na Galileia, uma história muito linda. São 19 versículos que a gente vai ter que ler. E eu vou ler para você, tá bom? Porque é muito linda a história. Então já começa pedindo, olha aí. Leia João capítulo 21, versículos de 1 a 19. Eu vou ler para você. O título é esse aqui, ó. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? É o Senhor? Jesus, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante seriam tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia o que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Gente, que tremendo esse encontro de Jesus, né, na Galileia com os discípulos, né? Começou ali com uma pesca e depois Jesus fez a pergunta para Pedro, né? E depois você vai responder aí na sua lição, olha, que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana. Você vai responder aí na sua lição, tá bom? João 20 termina mencionando o propósito do livro. Esse seria o momento natural para concluir o Evangelho. Mas há mais um capítulo que começa com alguns discípulos na Galileia. Pedro sugere que passem uma noite no lago. Parece que os velhos tempos voltaram e os discípulos regressaram à pesca. Mas naquela noite não pegaram nada. De manhã, um estranho que estava na praia lhes disse para jogarem a rede do lado direito do barco. Eles pegaram tantos peixes que não conseguiram puxar a rede, lembrando o início do ministério deles com Jesus. João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. Jesus fez 3 perguntas a Pedro, relacionadas ao seu amor pelo Mestre. Antes da crucifixão, Pedro disse que daria a vida por Jesus. Foi então que ele predisse que o discípulo negaria 3 vezes. Nesse encontro na Galileia, Pedro fez de Jesus e não de si mesmo o ponto de referência. Algumas pessoas observaram que Jesus usou o verbo agapaon, que significa amar ou questionar Pedro, e que o discípulo sempre respondeu com o verbo filéu, que significa amar, mas apenas como amigo. Isso significaria que Pedro ainda não havia alcançado o tipo mais elevado de amor. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Como a memória de sua traição sempre assombrava sua mente, é provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior para expressar humildade, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. Viu, gente? Vou ler isso de novo, ó. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus e não para o próprio eu. A restauração de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus ressuscitou. Seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença dos outros discípulos. Isso aqui é muito sério, né? Pedro foi restaurado ao ministério, foi grandemente usado, né? Mas ele teve uma lição de humildade, ele foi humilde, né? E aqui no rodapé tem uma pergunta: por que a humildade é tão importante para quem busca conhecer o Senhor? Em vista da cruz, qual é a única coisa de qual qualquer um de nós deve se orgulhar? São perguntas para você refletir aí. Amém? Olha, muito obrigada por sua companhia. Que Deus te abençoe. Espero estar te ajudando de alguma maneira.
a estudar a lição todos os dias. Né? Que Deus te abençoe, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.